E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e esse é o primeiro vídeo do canal em 2020, né? Estamos indo aí pro 40º episódio da nossa série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. E galera, como esse é o primeiro episódio de 2020, eu quero desejar aqui pra vocês um excelente ano e que vocês consigam evoluir bastante o nível de vocês e que eu possa ajudar todos vocês nessa caminhada para se tornar um jogador mais forte, beleza? Bom, e antes de começar aqui o nosso episódio de hoje, dizem que quem curtir esse primeiro vídeo do ano vai subir muito mais o rating, viu? E além disso, você curtindo o vídeo, você me incentiva e incentiva toda a minha equipe a produzir um conteúdo cada vez melhor aqui pro canal, beleza? Bom, e se por acaso você estiver aqui pela primeira vez, já aproveita para se inscrever e também acionar aquele sininho, assim você recebe todas as notificações quando sair um conteúdo novo. Bom, então bora lá, bora começar o nosso episódio de hoje. Eu já vou lançar aqui o desafio, né? Então lembrando, são partidas de 5 minutos e eu vou jogando e explicando para vocês aqui durante as partidas. Então essa primeira partida eu tô de pretas. Meu adversário começou aqui com o peão dama e eu vou jogar uma defesa índia do rei. Então vou fianquetar aqui o bispo em G7. A defesa índia do rei, ela tem essa característica de ceder o centro, então o branco tem um forte centro de peões, para depois começar a atacar esse centro, seja fazendo E5 ou fazendo C5. Bom, aqui o meu adversário jogou a variante das trocas da defesa índia do rei. Então geralmente jogam com dama por D8, é uma variante que é difícil desequilibrar, mas aqui ele preferiu não trocar as damas, então por isso eu já vou desenvolver um cavalo para D7, ele não vai ter a chance de trocar as damas novamente. Bom, e agora eu vou jogar com C6 para controlar a casa D5, essa casa é bem importante, porque agora o que acontece? A estrutura de peões, ela é um pouco... Por mais que seja uma estrutura de peões simétrica, existe uma diferença, que eu posso usar a casa D4 e ele não pode usar a casa D5. Então eu posso manobrar uma peça para essa casa. Uma ideia, por exemplo, é cavalo C5, cavalo E6, com a ideia de levar o cavalo para D4. Bom, então eu vou jogar aqui primeiro com torre 8, para defender assim o peão de E5. E eu deixo a opção também de jogar com cavalo F8, para levar o meu cavalo para E6 e depois para D4. Aqui essa é uma casa fraca, essa é uma casa que não pode ser defendida por peões. Bom, aqui ele jogou bem com B4 e C5 para controlar a casa D6, que no caso é uma casa fraca também. Bom, eu vou jogar aqui com o cavalo D4 imediatamente, porque se ele tomar em D4 eu vou tomar de peão, e daí se ele tomar de torre eu tenho a ideia de cavalo G4. Aproveitando de um tema tático que meu bispo de G7 vai atacar a torre em D4. Bom, e aí dessa maneira que ele jogou, tá caindo um peão agora, né? Aqui eu jogo o cavalo por E4 e eu já ganhei um peão, ganhei um peão de E4 e ele não pode mais tomar o peão de D4, porque tá defendido pelo meu bispo de G7. E aqui a posição dele já começa a ficar um pouco estranha já, que ele tá com peão a menos, eu tô vindo com bispo F5, cavalo C3, aqui o cavalo D4 ele chegou com muita força ali, ele não deveria ter tomado esse cavalo em D4, de repente tirar a dama fosse uma melhor alternativa. Bom, vou jogar bispo F5, que é um lance bem natural de desenvolvimento, e já ameaço um descoberto. Provavelmente ele vai jogar com dama B3, que já fica de olho em F7. E agora eu posso terminar o meu desenvolvimento com torre de AD8. Aproveito para já defender D4. Talvez ele jogue com bispo G5. Bispo G5 eu tenho cavalo G5, né? Bispo F4, dama F4, não tem problema. Ele tem dificuldades para desenvolver esse bispo de C1. Talvez ele jogue com bispo B2 agora. Talvez seja uma ideia aqui pra ele. Bom, então é isso, né? Eu tô com um peão a mais nessa posição. E agora vem o momento de consolidar. Talvez B5 seja uma ideia.
porque esse bispo em C4 dele tá bem ativo, tá me incomodando aqui. Eu tinha pensado nessa ideia do bispo F4, mas depois de dama F4, bispo F7, eu jogo rei H8 e eu tenho duas peças pela torre. Ele não... As duas peças vão jogar mais do que a torre, né? Então no meio jogo eu não preciso me preocupar com isso. Bom, ele jogou dama F7, então tocou na torre de 8, tocou em B7 também. Eu posso jogar um dama B8 para consolidar a posição. E depois torre F8 para já tirar a dama aqui de F7. Então assim, no meio jogo... as duas peças menores vão jogar mais do que a torre. Então essa troca de torre e peão contra duas peças não vale a pena no meio jogo, especialmente no meio jogo, né? Bom, agora tocou no meu cavalo de E4. Eu posso jogar um cavalo C3 direto, mas eu vou jogar um torre F8 intermediário para já tirar a dama de F7. E agora eu posso tomar uma decisão aqui do que fazer com o meu cavalo. Se eu vou jogar com o cavalo C3 mesmo. Ou se eu vou fazer um outro lance aqui nessa posição. Bom, acho que tá ok, cavalo C3. Quando eu tomar, eu vou tomar de peão. E aí já tem um forte peão passado. Eu tô jogando com C2 também. Bom, talvez ele jogue G4 aqui pra tentar... que meu bispo não tem uma casa tão boa assim. Se eu conseguisse colocar o meu bispo nessa diagonal, seria incrível, né? Ou então se eu conseguir jogar C2 a tempo. Se ele jogar G4, C2... ele não jogou esse. Bom, eu vou aproveitar para jogar C2 agora. Torre C1. Bom, bispo H6 ele vai ter um cheque em D4. Então, eu vou jogar com dama D8 aqui. Com a ideia de jogar dama D4 e trocar as damas. E agora, no caso de G4, eu posso responder com bispo D3 também. Também tem essa ideia. Aqui ele já... Bom, eu posso jogar dama D4 cheque para trocar as damas, ou simplesmente tomar em C2. Eu vou jogar dama D4 para já simplificar a posição. Se bem que ele pode jogar rei H1 aqui, ele não precisa jogar dama D4 para trocar as damas. Já ele pode jogar... Trocou as damas, vai jogar torre F2. E agora eu posso jogar com rei G7 para responder torre E7 com torre F7. Agora eu tenho que tomar essa torre. E agora eu posso jogar com torre F7, defendo a sétima. Tô com uma peça a mais, né, uma peça por peão. Aqui ele não tá numa posição bem perdida, né? Então só trocar as peças agora, simplificar. Bom, eu vou jogar aqui bispo D3 com a ideia de bispo C4, colocar meu bispo em D5, que já melhora a peça também. Então bispo C4, ameacei bispo por A2, provavelmente vai jogar A3 e agora eu posso jogar com bispo D5. Então torre E3, G5, fixando o peão em F3, provavelmente joga rei G3, então H6. Se H4 eu não preciso fazer nada. Que muito provavelmente ele vai jogar H4 aqui. E a minha ideia é jogar rei F6 e torre E7 para já trocar as torres, ativar minha torre. E ele não tem muito o que fazer, né, nessa posição. Bom, ele jogou A4, eu vou jogar o rei F6, que é a ideia, para jogar torre E7. E agora eu posso jogar torre E7. Já simplificando a posição, HG5, HG5. Ele vai tentar evitar a troca das torres, mas aí a minha torre ela fica ativa agora. Eu posso jogar, por exemplo, com torre E1, com a ideia de torre A1. Bom, vou jogar torre B1 aqui. Se tomar em C6, B, C6 mesmo. E a minha ideia agora é jogar torre B3, que aí eu vou simplificar toda a posição.
Torre B3 agora é um lance bem chato, que ameaça tomar em F3, ele não tem defesa. E aí começa a cair mais material ainda. Aqui ele abandonou. Bom, então vamos dar uma revisada aqui, pessoal. Então eu joguei uma defesa Índia do Rei. Ele jogou a variante clássica da defesa Índia do Rei. Então ele pegou o centro. Ele pegou o centro aqui, que é natural das posições da Índia do Rei. Ele fica com essa vantagem de espaço. Só que agora eu começo a atacar esse centro, que pode ser com E5 ou com C5. O E5 é mais comum da Índia do Rei. E daí ele jogou a variante das trocas, mas não trocou as damas. Aqui no caso de trocar as damas e depois jogar um cavalo por E5, eu tenho um tático que é cavalo por E4. E assim eu já recupero aqui um peão. Ou então torre E8 e depois tem as ideias de cavalo por E4. Mas como ele não trocou, joguei cavalo D7. E aqui, pensando de uma maneira estratégica, o mais importante para quem joga esse tipo de posição é entender essa diferença na estrutura de peões. Que as pretas ainda podem usar a casa D4 para uma peça e o branco não. Então, se o preto consegue manobrar uma peça aqui para D4, então essa peça vai ficar muito bem colocada. E foi exatamente esse o plano que eu fiz. Eu manobrei o meu cavalo para F8, depois E6 e cavalo D4. E aqui o detalhe tático da posição é que se ele tomar em D4, E por D4, torre por D4, sobra cavalo G4, que eu ameaço mate em H2 e ameaço também a torre em D4. Bom, não sei se deu para ver aqui com esse monte de setas, mas a ideia é essa, que o bispo em G7, ele vai atacar a torre de D4, se ele tomar tudo em D4 e torre por D4. Bom, e aí depois disso, ele acabou perdendo um peão e aí a posição ficou bem difícil de ser jogada. Eu já consegui uma vantagem bem grande. Aqui depois de bispo F4 e essa troca de duas peças pela torre, eu já tenho uma vantagem enorme aqui nessa posição. Bom, então bora para a próxima partida aqui. Já vou colocar para jogar. Tomar uma água para não ficar sem voz aqui também. E bora lá, bora para a segunda partida aí de 2020 aqui da nossa série. Beleza, vou de pretas de novo, então, segunda partida do dia de pretas. E agora eu vou jogar... Bom, eu vou jogar com E6. E talvez eu jogue uma holandesa. Eu vou jogar uma holandesa. Posso jogar a variante muro de pedra, que inclusive é uma variante que eu já analisei aqui para o canal. Então, quem não sabe exatamente o que jogar contra peão dama... tem um vídeo aqui no canal, uma aula em que eu explico como jogar a defesa holandesa, muro de pedra. Aqui um detalhe na ordem de lances, né? Que eu joguei aqui um pouco diferente, mas é porque ele jogou com o cavalo H3. Então, geralmente, na muro de pedra eu vou jogar C6 e D5. Mas aqui, como ele colocou esse cavalo em H3, acaba sendo melhor eu alterar a estrutura de peões jogando com D6 e E5. Porque o cavalo dele fica mal colocado, ele não consegue ir para F4. Então essa é uma sutileza aqui nessa posição. E agora ele jogou com D5, eu posso jogar C5 mesmo, fechando toda a posição. Acho que C5 pode ser uma ideia interessante. Tudo bem que ele sempre vai ter ideias de cavalo G5 aqui para cavalo E6. Tem que ficar de olho nessa ideia. Mas a princípio esse cavalo não vai ficar muito bem colocado em H3. Então ficou uma posição que lembra mais as posições de Índia do Rei do que uma holandesa mesmo, né? Bom, então ele jogou aqui... ele não dava para tomar em E4, né? Porque tava caindo em H3, mas... Bom, eu vou jogar bispo G4, ganhar um tempo em cima da dama. Talvez ele jogue um dama E3. A dama dele vai ficar um pouco estranha nessa posição. Mas ele vai recuperar aqui o material. Eu vou jogar bispo F5 agora. Ainda incomodar mais um pouco. Se cavalo G5, eu tenho cavalo G4. E ele ainda não pode tomar o peão de E4. Porque eu tomo de cavalo e fica caindo o cavalo em H3. E o cavalo G4 meu pode ser um lance chato em algumas posições também. De repente eu posso até pensar num dama D7. E se cavalo G5 eu tenho cavalo G4 ganhando a peça. Eu tenho essa ameaça. Uma ameaça bem direta aqui.
Era exatamente essa a minha ideia, alterando ali a estrutura de peões com D6 e E5, porque o cavalo em H3 não fica bem colocado. Ele já tá com algumas dificuldades aqui na posição. Talvez... Não, esse lance foi interessante dele dar uma B3. Porque agora ele pode... Ele ameaçou dar uma B7... E ele pode jogar o cavalo G5, que não vai perder peça ali. Bom, dama C8. Ele vai jogar cavalo G5. E aí vai poder tomar... vai poder tomar em E4. Esse foi um bom lance, dama B3. Se eu jogar cavalo A6, dama B7, cavalo B4... para ter torre B8. Tô pensando no lance aqui, talvez seja um pouco arriscado, mas... Bom, vou jogar cavalo A6. Com a ideia de que se ele tomar em B7, eu tenho cavalo B4. Com algumas ideias de torre B8. Um lance um pouco arriscado esse, mas... pode ser interessante até. E dependendo da posição, eu posso voltar o meu cavalo para C7, controlando a casa E6. Porque eu acho que em algum momento ele vai jogar o cavalo G5. Então, cedo ou tarde ele jogaria esse cavalo G5. E agora eu vou rocar. Eu tenho que rocar aqui também. Daí ele consegue recuperar o peão. Aí vai tomar de cavalo. E agora eu posso jogar com dama D7. Que em algumas posições eu posso ter bispo H3, defendo aqui o peão de B também. E uma ideia pode ser jogar, por exemplo, com torre B8 para fazer B5. Eu acho que a posição está equilibrada. Eu não gosto muito da minha estrutura de peões, para falar a verdade. Porque esse peão de D6 é sempre um alvo, o meu bispo não é assim tão ativo, o bispo de E7. Mas talvez eu consiga criar contra-jogo aqui com B5. Bom, acho que A4 é um lance que faz muito sentido aqui para ele. Para evitar o meu B5. Eu posso pensar em preparar esse B5 novamente. Jogar um cavalo C7. Bom, B5 é uma ideia agora, né? Bom, vou jogar com B5 aqui. Que eu preciso fazer algo ativo nessa posição, né? Preciso fazer algo ativo. Bom, jogou com F4. Que é um lance bem interessante esse F4. Esse F4 incomoda bastante até. Bom, vou ter que tomar em F4, senão ele vai tomar em E5. A posição começa a ficar um pouco suspeita agora. Sinceramente, não tá me agradando muito a minha posição. Bom, vou jogar cavalo C7. Cavalo C7 eu tô pedindo pra levar algum tático aqui na posição. Porque cavalo C7, cavalo C5, DC5. Eu vou levar um tático aqui. Certeza. Bom, vou jogar rei H8 para evitar qualquer tema tático, porque eu tô levando vários golpes nessa diagonal. Então, tirar esse rei logo aqui para evitar temas táticos antes que eu tenha problemas. E aqui eu tô preferindo a posição das brancas, né? Vou ter que aguentar aqui nessa posição. Talvez a ideia de cavalo A6 não tenha sido das melhores. Bom, depois eu quero dar uma analisada com calma nessa posição aqui. Bom, cavalo G5 ele ameaçou entrar em E6. Eu vou ter que tomar em G5. Aqui não tem muita opção. E agora eu vou jogar tomando em C4. Eu preciso ativar essa torre.
Ele tocou no meu cavalo de A6. E ainda tá ameaçando jogar com torre E7 nessa posição. Ficando bem suspeito aqui. Bom, vou jogar cavalo B4, ameaço bispo D3. E agora se torre E7, de repente dá uma B5, pode ser uma ideia. Mas dá uma B5 ele pode trocar e G4. Tá ficando um pouco complicada a minha posição. Dama C8, agora... Tô com ameaça de bispo D3, mas essa torre na sétima... Tá criando várias ameaças aqui. Uau. Tem que jogar a torre G8. E agora... Nossa, vai ser difícil sobreviver essa aqui, hein? Bispo F6. Nossa. E agora? Bom, tem que ser, né? Tem que jogar dama F8 aqui, não tem jeito. É o jeito. E agora... Bom, eu devo estar levando vários arremates nessa posição. E eu acho que esse é o único que eu consigo sobreviver, na verdade. Mas não por muito tempo. Nossa. Vou ter que ganhar no tempo. A primeira partida que eu vou ter que enrolar no tempo aqui, hein? Uma hora ia chegar isso, né, galera? Não foi bem jogada essa, mas vamos lá, né? É isso então, galera. Chegou a hora de começar a enrolar aqui no desafio também, né? Então, nem sempre as partidas são bem jogadas aqui, hein? Bom, vamos lá, né? Vamos voltar aqui então. Essa partida então foi bem suspeita. Em algum momento eu acho que tava bem aqui, né? Mas... essa estrutura de peões é uma estrutura bem difícil de jogar. Aqui era um momento de repente... A minha ideia de cavalo A6, o cavalo ficou mal colocado também. Essa posição aqui eu já tinha que tomar mais cuidado, porque agora ele tá ameaçando esse torre Re7 e sempre que eu tomar em C4, dama C4, ataca o cavalo de A6 também. A posição tá difícil aqui de jogar já. Então teria que melhorar algo antes aqui. De repente não permitir cavalo G5 pode ser uma ideia também. De repente, em algum momento, jogar um H6 para não ter cavalo G5. Essa pode ser uma ideia. Depois que ele recuperou o peão de E4, eu já gosto mais da posição das brancas já. Ele tem uma melhor estrutura de peões. Em algum momento vai fazer F4. Essa aqui foi uma abertura que acabou dando errado. Então, galera, não joguem a holandesa desse jeito. Talvez jogar um H6 primeiro para evitar cavalo G5, né? E aí depois aqui de bispo F6 eu tô arrematado nessa posição, né? Dama F8, torre por F5. Aqui eu ainda poderia... mas aqui eu vou ser arrematado de várias maneiras, né? Que eu poderia ter tomado... Na hora eu não tomei em F6 por causa de torre F6 e se dama por E7 e torre F7, mas eu ainda teria dama E5. Mas... Bom, ele vai ter... outras maneiras de me arrematar nessa posição. Mas talvez ter tomado em F6, né? Acho que é o único, né? Porque aí cavalo A2, da maneira que foi, acabei
acabei perdendo uma peça e a posição tá bem perdida, né? Mas é isso, né? As partidas de Blitz também tem essa questão do tempo, ele ficou apurado. Então levamos mais essa aqui. Foi meio injusto, mas tudo bem, né? Galera, então com isso encerramos aí o nosso primeiro episódio de 2020. Então, pelo jeito, partidas difíceis me aguardam nos próximos episódios. Conforme vai subindo o rate aqui, vai ficando mais os meus adversários vão sendo mais fortes, né? Mas é isso aí, então, galera. Vamos encerrando por aqui e até o nosso próximo episódio.